Folha Regional Web TV News. Olá, internauta, estamos hoje aqui no estúdio do Folha Regional com o escritor o Manuel Matias Ferreira. Ele está lançando um livro, Olhar Avesso. É sobre isso que a gente vai falar um pouquinho, sobre esse livro de autoria desse escritor. Manuel, obrigado pela sua vinda aqui no estúdio do Folha Regional Web TV. E é a sua primeira obra em termos de escritor. Fala um pouquinho desse trabalho, Manuel. Ok, Jorge, é um prazer estar aqui no Web TV da Folha Regional, é um prazer estar comunicando à comunidade que a gente está lançando aqui o segundo livro, né? O primeiro é um livro de poemas, Nódoa e Orvalho, e é uma coletânea de poemas que eu venho escrevendo há algum tempo. Essa é a primeira obra, né? Essa primeira, Nódoa e Orvalho, que é esse livro, né? O segundo é Olhar Avesso. Ele conta, são 4 contos, ficções, né? De pessoas basicamente da comunidade de Jaguaruna. Se for fazer um apanhado e uma comparação de alguns personagens, eles são residentes, existiram, viveram, se parecem aqui com alguns personagens da comunidade. Mas como são 4 contos de ficção, ele não tem uma preocupação de fazer uma biografia da pessoa, né? Não pesquisei, não fiz um relato familiar e tal, da vida da pessoa, mas de lances, digamos assim, de olhares que a gente capta, que eu captei pessoalmente. Por exemplo, trabalhando na rádio comunitária, tinha uma figura chamada Nicanor, que de vez em quando ele vinha na rádio, do outro lado do vidro, sentava ali com uma pasta preta na mão e se mexia e ia embora. E aquilo me intrigava, ele não falava, não pedia nada. Então, um dos personagens é o Nicanor, né? Que é essa figura que não falava, não falei com ele, não conversei pessoalmente com ele, mas ouvi algumas pessoas falarem sobre ele, sobre as manias, sobre o... né? Então isso me intrigava. Outro personagem conheci também, né? O Gasolina, né? Que ele também tinha um comportamento diferente. Né? Essas personagens, elas me intrigam. Por quê? Porque são seres humanos que estão aí no mundo, vivendo de alguma forma um pouco a normalidade do mundo. Né? E a gente se pergunta, por exemplo, em psicologia, o que seria o comportamento normal? Né? Como seria a pessoa que é respeitada, que é aceita, que vive na comunidade e todo mundo admira essa pessoa? E aqueles que as pessoas rejeitam, ignoram, riem? Né? Então, são seres humanos que agem de algumas formas que no comportamento cultural social da comunidade ele é estranho. Outra é a Maria Amélia, uma agricultora que é considerada solteirona, né? E que ao analisar essas personagens, eu estou analisando também a comunidade, a sociedade, o comportamento da comunidade, da sociedade, dos homens, das mulheres, das pessoas, né? E eu estranho, a partir dessas personagens, eu estranho a própria sociedade. Né? Que tipo de sociedade a gente vive? Como a gente exclui a pessoa e inclui as pessoas? Como valoriza e desvaloriza as pessoas? Né? Então isso é o foco do livro e a minha percepção sobre o mundo, sobre as pessoas. Né? Eu digo que o olhar avesso é um olhar tanto meu, que eu vejo de uma forma avessa, tanto o olhar do outro, que a gente não sabe exatamente o que é que esse outro faz, o que é que esse outro pensa, o que é que esse outro sente enquanto ser humano. Né? E outro conto, que é a Espinheiral, que é mais ficção. Esse é mais ficção do que realidade, porque ele é mais afastado da minha realidade sociopolítica, digamos assim. Né? É o Samuel Sarafina. Ele é um oleiro que não se comporta, que procura modificar a sua própria vida. E ele acaba constituindo uma comunidade alternativa. Né? Envolve padres, envolve freiras, envolve toda uma concepção de vida, inclusive, considerada anárquica, se a gente for pensar, né? Que é dizimada. Né? Então, quer dizer, esses personagens que são, digamos, observáveis, se tu for parar para olhar na comunidade, em toda a comunidade, 13 de Maio, Jaguaruna, Tubarão, tu olha lá a Maria da Latinha, né? Tu olha lá em Tubarão, por exemplo, na história, que todo mundo conheceu. E também tem em 13 de Maio, São Luís, Lajeado, em todos os lugares, tu, enquanto pessoa assim, tu pode escrever alguma coisa sobre ele, pensando o que seria essa pessoa.
Muito bem. E, ô Manuel, você escreve, segunda obra sua, por puro prazer, objetivo de um incremento em renda? Qual o objetivo mesmo de você escrever essas? Eu digo que é por prazer, né? Por desejo, por vontade de se manifestar também e de colher a manifestação do outro, né? Não tem como a gente ganhar dinheiro com esses livros. Não existe essa possibilidade. A gente vende a preço de custo, praticamente, encalha, porque por exemplo, produz 2.000, 2.000, 3.000, não é fácil para vender, né? O pessoal não tem um consumidor de livros e que não tenha um marketing, que não tenha uma propaganda, que não tenha toda uma logística envolvendo a produção do livro. Sabe, os grandes escritores, eles são grandes depois que morrem, né? Depois que se publica no estrangeiro, que se fala na televisão e tal, eles ganham algum dinheiro, mas geralmente não. É mais para... eu estudo bastante a psicanálise, né? E eu acho que é esse desejo de tu entrar em contato com o outro e captar desse outro um pouco que te falta de ti também. Quer dizer, tu se sentir, por exemplo, eu no olhar do Nicanor eu me vi em algumas coisas, né? No olhar do Gasolina, no olhar da Maria Amélia, uma agricultora sofrida, por exemplo. Tem muitas cenas do livro, do conto sobre Maria Amélia, que tem a ver com a minha realidade de agricultor, né? De pequeno agricultor, família do interior, né? E alguns eventos que aconteceram na minha vida, né? Mas eu conto a história dela inserido naquele mundo, entendeu? Porque a gente, apesar de ser ficção, a gente não consegue construir nada do zero. Tu pega uma ficção científica, né, sobre viagem nas estrelas, sobre outros planetas, tem alguma base científica, tem alguma base histórica que é para produzir aquilo. Senão, não tem. Né? O escritor, o autor, ele não consegue criar nada do zero. Ele tem que ter uma base. Então, ele imagina sobre aquela base o que ele vai produzir. E é o meu caso, quer dizer, as histórias que eu ouvi, as personagens que eu encontrei, as histórias que eu mesmo vivi, né? E que outras pessoas viveram, que eu ouvia falar, né? Então a gente traz para esses, meio que organiza assim, né, o personagem. E como eu sempre digo, esse personagem que a gente cria enquanto escritor amador, que é o meu caso, né? A gente libera para o público e o público é que vai configurar, que vai reconfigurar essa personagem e vai dar vida para ela, né? Porque o escritor, eu gosto muito da literatura russa, né? Que eles dizem que Vygotsky, por exemplo, que o autor só existe depois que o leitor lê o livro dele. Antes quando o livro está na gaveta, ele não é autor. Aí o leitor lê o livro, ele vira autor, só que o autor perde a autoria. Ele perde porque ele não tem... Tudo que ele escreveu, que ele pensou em dizer, que ele falou, ele procurou dizer alguma coisa, mas quem vai interpretar e reinterpretar a personagem é o leitor e vai dizer, bom, esse personagem é assim, assado, ele pensa isso, ele faz isso, né? Por isso que é muito difícil para as teorias literárias, inclusive, estudar o autor, porque na verdade só vai estudar o autor do ponto de vista do leitor. É o leitor que vai dizer realmente o que é que aquele livro pode, o sentido que aquela história pode transmitir, né? O autor pensou alguma coisa, o leitor captou outras, e ele construiu o personagem, e são os leitores que vão depois reproduzir esses personagens e discutir, né? Tu pega o Machado de Assis, tem gente discutindo os personagens até hoje, ninguém chega a uma conclusão. E isso acontece na literatura. Só que a biografia também é assim. Se eu vou escrever uma história da pessoa, a pessoa tem que autorizar ou não autorizar. O que seria autorizar a pessoa? Eu passar um eu que eu acho que é. Mas o outro que escreveu sobre mim, ele pode dizer, não, ele não é isso. Ele pensa que é isso, mas ele não é isso. Entendeu? Então, eu não tenho direito de dizer, por exemplo, eu sou isso ou aquilo. Quem tem direito de dizer são vocês. É o povo, é a comunidade. Isso na política é muito, muito assim, né? Se olha, o Bakhtin, um filósofo russo, ele diz que o outro é que informa a gente, quer dizer, dá forma pra gente. Então o ângulo que eu olho para o outro, eu digo, o outro é assim, assado,
é muito comum as mulheres, né, na frente do espelho olhar para trás para ver como é que estão e perguntar, como é que eu estou? Né? Como é que eu estou vestido? Aí tu é que vai me dizer. Né? Na câmera é a mesma coisa, quer dizer, depois que eu gravo aqui com vocês na WebTV, é que eu vou ver em casa exatamente o que saiu. Né? Mas eu não tenho esse controle do que saiu. Depois eu vou dizer, não, ó, eu fui assim, foi assado, foi mal, foi feio, fiz um gesto ruim, né? E é assim que acontece com a pessoa também, né? Porque a gente procura se comportar mais ou menos dentro de um padrão social. Mas a gente às vezes está meio fora, né? A moda é uma coisa muito legal nesse sentido. A gente no doutorado a gente estudou bastante sobre moda, né? Inclusive eu falo na minha tese de doutorado sobre sentenças judiciais em relação a danos morais, e tem uma sentença que é relativa a modas, né? Que o juiz dá uma sentença completamente ideológica, porque ele está no lugar de homem, né? Não compreende a moda no sentido feminino, o valor da moda em si, e acaba desvalorizando esse próprio conceito de moda, né? Porque ele digamos, tem vários preconceitos sobre a moda que ele expõe no texto, entendeu? Mas para as mulheres, para a sociedade, isso é uma coisa muito forte. Porque se tu pega, por exemplo, a coisa mais estranha que eu acho, por exemplo, todo mundo vai para a praia e lá fica seminu, né? Agora, se alguém vem seminu, de biquíni, de short, alguma coisa, dentro de uma loja na Jaguaruna, essa pessoa é ridícula, essa pessoa é completamente doida, porque como é que pode? A gente já viu esses comentários, né? O pessoal que vem do Rio de Janeiro, o pessoal da Argentina, por exemplo, eles vêm de biquíni nas lojas. Aí o pessoal reclama, porque, olha, lá na praia pode, aqui não pode. Quer dizer, aqui na festa pode, aqui em casa não pode. Quer dizer, então, a moda, ela tem essa forma de barrar e de organizar os lugares para determinar quem entra e quem não entra. Esse caso da sentença é bem claro, a mulher foi barrada no baile porque não estava dentro dos padrões para entrar no baile. E tem uma sentença judicial, né, que eu analiso no doutorado. E isso tem a ver com todas as formas de comportamento, todas as formas de lugares onde as pessoas participam e que acabam produzindo uma imagem do que seria ideal para o lugar. Né? O que seria ideal, o ideal de comportamento na TV, o ideal de comportamento na missa, o ideal de comportamento na praia, o ideal de comportamento no boteco, né? Em qualquer lugar, em casa. Né? Então, tem a ver com essa condição humana dos lugares sociais estabelecidos para um comportamento ideal. Você é formado no que, Manuel? Eu fiz pedagogia pela UDESC, né? Pedagogo, e fiz mestrado e doutorado em ciência da linguagem pela Unisul, concluí agora em 2015. E no doutorado a gente estuda a linguagem, né? Doutorado em ciência da linguagem a gente fez. Então a linguagem envolve tudo, né? Envolve movimento, envolve a fotografia, envolve moda, envolve a linguagem da internet. Quer dizer, o doutorado é o único doutorado que tem na Unisul, ciência da linguagem. Mas lá tem desde matemático a psicólogo, pedagogos, comunicadores, todos os tipos de profissionais. Porque o Isócrates, que era um filósofo grego, dizia o seguinte, que a única diferença do homem para o animal é a fala. Se for pegar do ponto de vista biológico, sim, né? E a fala é que constitui o homem. Então, o falar, e o fazer, e o escrever, e o comunicar é o único sentido que a gente pode dizer assim, não, isso é a característica humana que diferencia dos outros animais. Né? Então, tudo que envolve TV, que envolve informática, que envolve internet, que envolve matemática, que envolve moda, que envolve comportamento, que envolve o ser humano de uma forma geral, tu pega do ponto de vista das linguagens. A prática da leitura hoje, você acha que é uma cultura ainda fraca entre a população? Eu acho que não. Ela, assim, tá se lendo mais, mas tem um problema, que é o problema que a gente estava falando anteriormente aqui, antes da gente começar o programa, né? É a questão que tem muita informação. A internet, por exemplo, por que a gente lê um texto curto na internet? Porque tem muita coisa, tu leu ali, porque aquela informação pula para outro, passa para outro, que a gente chama de hipertexto, né? Só que o hipertexto tem um problema, porque tu não se especializa, tu não se concentra num determinado
Não se aprofundam? Não se aprofunda, é. Por exemplo, no doutorado, a gente faz uma pós-graduação, tu se especializa foca num determinado objeto. No caso, meu foi as sentenças judiciais, né, por danos morais. Então tu se especializa e tu vai a fundo sobre como funciona aquilo. Aí tu vai na internet, tu entra, tu pega várias coisas, tu pula de um link para o outro e tal. Isso acaba, como a gente recebe muita informação, a gente seleciona muito. E seleciona na superfície, digamos assim, né? E acaba não se aprofundando, acaba discutindo. E daí que o que acontece na internet é os preconceitos, né? Produz preconceito, aí ele ia. Manuel, e o livro Olhar Avesso, onde as pessoas que se interessarem para ler o livro podem encontrar? A gente pode, quem quiser, o telefone é 9970-7717. Comigo, é o meu telefone, né? Nas livrarias, na região? Não deixei nas livrarias ainda, né? Mas é um livro mais para passar. A minha, como perguntasse, o meu objetivo mais é mais para os amigos, para os vizinhos, para os conhecidos, né? Então é uma coisa mais... Mas quem se interessar pode entrar em contato Sim, com esse número? Sim. E... o preço de custo, R$10, né? Só para não ter prejuízo. Muito bem, nós agradecemos a sua vinda aqui, Manuel, e deixamos aí uns 30 segundos para te convidar o pessoal a ler o teu livro, hein? Fazer esse convite. Isso. Obrigado, Jorge, e agradeço a oportunidade de estar aqui. E convido aí o pessoal que quiser ler o meu livro, né? São 4 contos, ficções, né? Fictícios, e histórias de personagens da nossa região. Então, R$10, comigo, telefone 9970-7717. Muito bem, nós agradecemos e fica aí. Quem tiver interesse de ler o livro aí do escritor Manuel Matias, entre em contato e tenha uma boa leitura.